Saúde, amada igreja, na graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus, o Senhor Deus fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Salmo 51. Graça e paz. Vamos ficar de pé. Vamos entrar na presença do Senhor no culto e dedicar todas as nossas vidas a Ele neste momento. Podemos ver a glória do Senhor agora. O Seu reino já é presente em nossas vidas, e como a própria palavra de Deus fala para nós, que conheceremos Ele face a face, na Sua glória. Mas hoje estaremos louvando, porque nós vemos a glória dele em nossas vidas. Glória a Deus. Eu vejo a glória. Jesus, quando foi levado à cruz, foi levado sem pecado algum, foi levado justamente para morrer na cruz. Isso foi triste, mas nós devemos se alegrar, porque hoje Ele é nosso amigo e só a paz vem só dele. Então a gente deve se alegrar, porque Ele está sempre conosco.
Que realmente todo louvor, toda honra, toda glória seja dada unicamente exclusiva ao Senhor, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor sem pecados se fez pecados por nós para sermos livres, Senhor. Obrigada, Senhor, que a gente possa, Senhor, entender e atender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que a gente possa corresponder pelo menos um pouco esse amor, Pai, porque seu amor é infinito. O seu amor cura, o seu amor nos traz presentes especiais, que são os nossos dias, que são as pessoas ao nosso redor, que é tudo, Senhor, porque o Senhor é tudo, Senhor. E a sua palavra diz que tudo é para o Senhor e que assim seja, Pai. Nos ensina, Senhor, a te honrar cada dia mais em nossas vidas, Senhor, que é tudo teu, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Oremos. Pai querido, na tua presença nós somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Te damos graça, Pai querido, porque tu és Deus soberano, tu és Deus sobre todas as nações, tu reinas eternamente sobre cada um de nós, Pai querido. Nós te louvamos por cada vida aqui presente nessa noite. Recebe o nosso louvor como um cheiro suave no teu trono de graça. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos, mesmo assentados como estamos, a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos 50, de 1 a 6. Salmo 50, de 1 a 6. Salmo 50, de 1 a 6, faremos essa leitura responsiva. Serei nos versículos ímpares e os irmãos na tradução dos irmãos versículos pares. Amém? Salmo 50, de 1 a 6. A essência do culto a Deus. Salmo de Asaf. Diz a palavra do Senhor: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Amém. Deus nos abençoe. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos continuar a louvar o nosso Deus com o cântico do CTP número 3. Deus, somente Deus.
tendo uma diferença entre a letra projetada e a letra cantada, porque teve uma alteração, uma versão nova. Deixa eu só mostrar aqui, a gente vai cantar de novo. Aqui, aqui, refrão, aqui, refrão 2 vezes. Ok? Então, vamos do início, que agora vai ser cantado direitinho. É que a gente precisa ajustar aqui ainda com a partitura nova. Pode se sentar. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. 2 Coríntios 4:4. Este é o momento que nós devemos abaixar nossas cabeças e confessar o nosso pecado silenciosamente ao nosso Deus. Então nós baixando nossa cabeça nesse momento, vamos confessar a Deus o nosso pecado.
e do presbítero Evandro para que nos eleve a Deus em oração de confissão de pecados. Senhor Pai, aqui então, Senhor, para confessar-te que somos pecadores, não somos dignos, Pai. Venha, Senhor, nos perdoar, nos dar um novo caminho, Pai, para que possamos, Senhor, sempre trilhar neste caminho que é o Teu, Pai. Como nos ensinou, Pai, venha nos perdoar e também, Senhor, para que possamos perdoar os nossos. Venha, Senhor, acompanhar aquilo que eu ouvi, Pai, nesta obra. Eu pedi, Senhor, que abençoe cada pessoa que esteja trabalhando nessa obra e também, Senhor, a administração desse projeto, Pai. Venha nos guardar e livrar de todo mal, Pai. É isso, Senhor, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez nós vamos estar louvando o nosso Deus com o cântico do hino 67 CTP de todas as tribos. E durante esse cântico você poderá estar trazendo a sua oferta ao nosso Deus, o seu dízimo que você separou para este momento. Então vamos colocar em pé mais uma vez. Hino CTP 67 de todas as tribos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Neste momento eu passo a palavra ao pastor Giovanni. Aqui na tua presença nós temos que colocar a vida do teu servo, pastor Giovanni. Nós pedimos que na tua misericórdia, Senhor, que possa estar o capacitando, Senhor, que todas as palavras que ele puder possa falar nessa noite possam ser palavras
vindas do teu trono, palavras vindas do teu coração, palavras de salvação, palavras, Senhor, que possam trazer, ó Pai, alegria aos nossos corações, Pai querido, que ele possa ser usado por Ti da mesma forma como ele tem sido usado, Pai, desde quando ele se formou no seu ministério, Pai querido, que possa estar acompanhando em cada momento da sua vida, não somente ele, mas toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Antes da mensagem, queria deixar 3 recadinhos para você, na verdade 4, bem breves. O primeiro deles é que o nosso boletim mensal já está disponível lá atrás. Pegue um para você, leve mais um para levar para alguém, distribua na vizinhança, leve como uma forma de divulgação da nossa igreja. O segundo é que no próximo sábado, às 3 horas da tarde, nós vamos ter a reunião da liderança da igreja, tá bom? Então, você que faz parte do Ministério de Diaconia, Louvor, Jovens, Departamento Infantil, está convocado. Nós recebemos 2 convites. Um deles para o próximo sábado e o outro sábado, dia 17 e dia 24, uma feijoada que está sendo feita, feijoada com gostinho de amor. Saboreie e ainda ajude a IPI do Edu Chaves. Então a IPI do Edu Chaves está promovendo uma feijoada beneficente. Parece que eles precisam trocar o telhado, não é isso? Tem alguma questão de reforma lá no tempo deles, eles estão fazendo. O cartaz vai estar lá atrás, no final do culto, tem o endereço direitinho. O Evandro talvez tenha mais informações, possa ajudar aí quem quiser saber mais. O outro é um convite que a nossa igreja recebeu. O conjunto de louvor estará presente no 49º aniversário da IPI do Tremembé, Congregação Presbiterial do Tremembé. Foi igreja, hoje é congregação, completa 49 anos, e o grupo de louvor da IPI do Tucuruvi estará lá, e o presbítero Walter, que é o presidente do Presbitério Bandeirante, será o pregador da noite. Esses são os comunicados. Nós queremos saudar os nossos visitantes, não é pela primeira vez, mas nós temos uma família nos visitando, né, que já foi membro aqui da igreja, está conosco essa noite. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe ricamente, sinta-se à vontade mais uma vez no nosso meio. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 9. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 9. Eu vou fazer esta leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois todos estavam apavorados. Então, uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. O texto que nós lemos faz parte de um relato que se repete nos 3 evangelhos sinóticos. Marcos, o mais antigo, Mateus e Lucas transcrevem tal relato com pequenas diferenças. O bloco de que faz parte o relato da transfiguração nestes 3 evangelhos
compreende a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, compreende Jesus predizendo sua morte e ressurreição, a chamada dos discípulos para cada um levar a sua cruz, o relato do monte, que é o texto da nossa mensagem, em seguida os ditos sobre a vida de Elias, coisa que Lucas não registra, a cura de um jovem possesso e de novo Jesus predizendo a sua morte e a sua ressurreição, para terminar com a definição de quem é o maior no reino dos céus e o ensino sobre tolerância e caridade. A leitura do texto da transfiguração, para um correto entendimento, não pode ser feita apenas dentro dos versos do relato do monte, mas precisa ser compreendida dentro de um bloco narrativo inteiro, que com pequenas diferenças se repete nestes 3 evangelhos. É singular que o evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e dele Mateus e Lucas usam como consulta para compor os seus evangelhos. É singular que o evangelho mais antigo traga este relato e o apresenta numa sequência que para Lucas e Mateus faz todo sentido em sua composição. Nós temos que lembrar que Mateus e Lucas foram escritos posteriormente, e além de escritos posteriormente tiveram como fonte o evangelho de Marcos e outras fontes avulsas. Há uma grande quantidade de semelhança quando nós olhamos para o episódio da transfiguração, uma quantidade enorme de semelhanças entre esse episódio e o relato sobre a vida de Moisés. O monte, Moisés esteve no monte. A nuvem, Moisés conversou com Deus, Deus se manifestando numa nuvem. Também podemos lembrar da coluna de fogo e da nuvem que seguia o povo. A voz que se ouve do alto, que Moisés também ouviu. Os acompanhantes, Moisés possuía pessoas do seu ciclo de amizade mais próximo. A tenda, que Moisés também possuía uma tenda. O brilho e o temor são elementos que estão na vida de Moisés e que se apresentam e são identificados no relato da transfiguração. Não se trata aqui, os evangelistas não queriam isso, que o povo judeu olhasse para Jesus como um novo Moisés, mas sim de elementos comuns que se apresentam para o momento único da caminhada de Jesus. A transfiguração de Moisés e Elias é um dos momentos de afirmação de identidade do próprio Jesus. Identidade e propósito. A lei e os profetas, personificados, conversando com aquele que veio cumprir a vontade plena de Deus. Nós demos início semana passada numa série de mensagens chamada Paisagens da Vida. E nós dissemos semana passada que a nossa vida é cíclica, e por conta disso, a cada época e momento nós passamos por situações e lugares diferentes. Os álbuns de fotografia, quer os virtuais, quer os álbuns de papel, revelam bem essa realidade. Como numa foto, essa série de mensagens no mês de fevereiro quer olhar para lugares onde situações específicas ocorreram. E como quem olha uma foto, nós vamos olhar para essas paisagens do texto e nós vamos ver como Deus agiu em cada uma delas. A estrada, o monte, o deserto e a caverna. Não são lugares de todo estranho para nós, mas é olhar para essas paisagens e identificar ali como Deus agiu. E hoje nós continuamos essa jornada, olhando para o monte da transfiguração. E na transfiguração nós temos a manifestação da soberania de Deus. Pedro, Tiago e João, juntos no monte, passam a ver Jesus conversando com Moisés e Elias. Nós olhamos para esta cena e a princípio podemos nos maravilhar com o fato de Jesus conversar com Moisés e com Elias. Mas por que justamente com eles? Por que justamente com Moisés e Elias? Por que não Davi?
Por que não Davi, o grande rei, Davi, Salomão? Por que não Isaías, Eliseu, que sucedeu Elias? Ora, quem foi Moisés, senão o libertador do povo judeu da escravidão? O homem que, escolhido por Deus, enfrentou a maior potência do seu tempo, enfrentou o faraó, o mar, o deserto, a intriga e a oposição, e cumpriu o propósito de Deus em tirar seu povo do Egito. Mas principalmente, Moisés é conhecido como aquele que recebe a tábua das leis, como o autor das leis do povo, aquelas leis nas quais os escribas e fariseus tanto gostavam de questionar Jesus. Elias, quem foi o profeta senão aquele que não morreu, mas sim fora elevado aos céus? Não foi Elias que derrubara com a força de Deus os mais de 400 profetas de Baal no Monte Carmelo? Não é Elias, portanto, um dos profetas mais mencionados no Novo Testamento? Com a presença de Moisés e Elias conversando ali com Jesus, nós vemos a manifestação da soberania de Deus ao mostrar que o que diz a lei, Moisés, e o que dizem os profetas, Elias, cumpre-se em Jesus. E ao olharmos para os nossos dias, nós devemos nos lembrar que não desprezamos o que diz a lei e os profetas. Porém, olhamos para a lei e para os profetas, apontando para Jesus, o Senhor da vida, que cumpre perfeitamente a vontade de Deus, unindo o passado, o presente e o futuro, visto que a visão nos mostra Jesus glorificado, em vestes resplandecentes. Assim, a transfiguração nos mostra a soberania de Deus. E ao mostrar-nos, numa cena simples de 3 pessoas conversando, o resumo de seu plano para a salvação do homem. Na transfiguração nós temos também um reconhecimento do senhorio de Jesus. Quando nós olhamos para o monte da transfiguração, nós temos ali 3 pessoas conversando e nós nos esquecemos que havia uma 4ª pessoa presente ali. E esta 4ª pessoa presente ali conversando é uma 4ª voz que surge, que não assume forma humana, porque a sua forma humana já estava presente ali em seu filho, mas ela veio como nuvem, de onde saiu uma voz que dizia algo que Jesus e o povo já haviam escutado. As palavras ditas no Monte da Transfiguração já haviam sido ditas antes, ao próprio Jesus. Este é o meu filho amado, escutem-me, escutem-me. Deus, o próprio Deus, estava presente naquele momento, e Ele está ali encerrando a cena, como que levando consigo Moisés e Elias. Um pouco antes disso, porém, Pedro havia sugerido a construção de tendas, uma para cada um, e a permanência perpétua no monte. Vamos ficar aqui, está bom demais. Tem Moisés, tem Elias, tem Jesus, tem Deus, onde mais eu quero ir? Aqui está muito bom. Mas logo após essas palavras, o próprio Deus revela mais uma vez a missão do Filho: a Ele ouvir. A sentença já pronunciada no batismo de Jesus nos mostra o senhorio de Jesus. Porém, se o batismo anunciava ao Mestre, que o Mestre era solidário com o pecador e dava ali o seu primeiro passo no ministério, a transfiguração nos mostra a guinada no ministério de Jesus em direção à glória. A mesma glória presenciada por Pedro, Tiago e João. Mas esta glória não excluía a cruz. A garganta essa semana está judiando de mim. Por não compreender os desígnios de Jesus, os discípulos quiseram permanecer ali no monte. Mas ali não era o lugar deles. Ainda não. Mas antes era preciso descer o monte.
E ao retornar, curiosos e intrigados, os discípulos questionam Jesus sobre o fato dos escribas afirmarem ser necessária a vinda de Elias. Os discípulos talvez não conseguiam perceber em sua incompreensão espiritual que acabavam de presenciar o início da era messiânica. A lei, os profetas e a ressurreição juntos, conversando, cumprindo a vontade de Deus. E o cumprir a vontade de Deus se revela de que na transfiguração está o chamado para servir. Ao olharmos para os textos, vemos Jesus glorificado junto com Moisés e Elias, assistindo a cena Pedro, Tiago e João. Um relato intrigante, mas que não está solto no meio do nada. Marcos não faz o relato ali no meio do nada. Embora haja um deslocamento temporal, o texto inicia dizendo 6 dias depois, e há de fato um deslocamento temporal, há uma sequência de fatos acontecendo. E antes de nos falar da transfiguração e após a descida do monte, o evangelista nos mostra 2 episódios muito interessantes. O primeiro, antes da transfiguração, nos convida a carregar a própria cruz, a sermos cristãos ativos e vivermos o reino de Deus. O texto posterior, após a descida do monte, nos mostra a cura de um jovem possesso que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. Em ambos os casos, no chamado a levar a cruz e na cura do jovem possesso, nós somos chamados a reconhecer que nós dependemos de Jesus. No primeiro, para que caminhemos com a nossa cruz ao lado de Cristo. E no segundo, para que reconheçamos que é somente Jesus quem opera a sua santa vontade. Você pode querer fazer o que você quiser, mas se não for da vontade de Cristo, não vai. O que faz, portanto, o relato da transfiguração entre esses 2 relatos? Parece não haver muita conexão entre esses 2 fatos e o relato da criação. E de fato, numa primeira leitura, parece até que o texto da transfiguração foi bem enxertado aí no meio desses relatos. Se nós saíssemos do relato de Jesus pedindo para o cristão levar sua cruz e formos direto para o texto da cura do jovem possesso, a gente teria ali talvez uma sequência compreensível. Mas este relato da transfiguração está entre esses 2 textos para nos mostrar que se nós não compreendermos as leis, os profetas e a ressurreição, nós não vamos poder compreender a vontade de Deus para nós. Ele nos mostra como as leis e os profetas convergem diretamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa vontade. Em outras palavras, Jesus diz: o discípulo deve levar a sua cruz. Ele sobe ao monte com os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Lembre-se, o corpo discipular de Jesus, o grupo de discípulos de Jesus, era composto aí por mais de 60 pessoas possivelmente. Mas nós tínhamos os 12, que eram os mais próximos, e desses 12, mais 3, que eram o círculo íntimo de Jesus. São aqueles que Jesus chama para orar junto, são aqueles que Jesus leva consigo para ter um momento a sós com eles. E ele chama Pedro, Tiago e João para este monte, para orar. Eles sobem, ali acontece a transfiguração. E quando eles descem, nós encontramos discípulos tentando expulsar um demônio e eles não conseguem. O que o relato do Evangelho está nos dizendo? Que se eu quiser carregar a minha cruz, não vai dar certo. Mas eu tenho que tomar a minha cruz e caminhar ao lado de Cristo. Porque se eu não caminhar com o Cristo ressurreto, não há como viver. Pelas minhas próprias forças, pela minha própria fé, eu nada faço.
mas pela fé em Cristo, aí sim eu posso fazer. Pela vontade do Pai, aí sim eu posso fazer. Eu quero concluir dizendo que a transfiguração é a manifestação plena da vontade de Deus para os homens. É a revelação completa de sua obra e propósito. Para Jesus foi a guinada final em direção à cruz. A partir daqui, Marcos começa a direcionar Jesus em seu relato em direção à cruz. E ali a consumação dessa ressurreição. E é interessante nós olharmos para o calendário civil e também para o calendário litúrgico e perceber como ambos às vezes dialogam, né? Nós estamos no meio do feriado do Carnaval, né? Há algumas controvérsias sobre a origem do Carnaval, mas o Carnaval é uma das festas que o cristianismo, no seu início, incorpora, traz de fora para dentro da sua realidade, para a vivência da sua vida de fé. E eles não fazem isso com nenhum despropósito. Aliás, não estranho, viu, meu irmão? Você está dizendo que o cristianismo pega uma festa de fora e traz para dentro, porque isso tem bastante coisa dentro do cristianismo que não é a origem do cristianismo, tá? O que a gente tem de mais genuíno no cristianismo está ali, ó, na mesa da comunhão. Quando eu estou aqui no púlpito pregando, nós trouxemos isso lá do judaísmo, tá? Então a gente não tem essa religião 100% inédita, né? Criativa, mas fique tranquilo, fique em paz no seu coração com isso. Nós não estamos aqui fazendo nada contra a vontade de Deus, muito pelo contrário, tá? Nós estamos aqui firmados na palavra de Deus. Mas como eu ia dizendo, o Carnaval é uma dessas festas que eles trazem de outras culturas para dentro da realidade cristã, como uma despedida antes da introspecção. Quarta-feira começa o período que é o período da Quaresma. E calma, isso não é coisa de católico também, viu? Você pode ficar tranquilo. Não é. Isso é coisa de cristão. Há relatos de que a Quaresma começou a ser observada lá pelo século III depois de Cristo. Os primeiros cristãos sentiram a necessidade de celebrar a Páscoa, e para se preparar para a celebração da Páscoa, eles sentiram a necessidade de um período de 46 dias, 40 dias antes da Semana Santa, de preparo para isso. Vocês vão notar nos próximos cultos que as leituras bíblicas que nós vamos fazer, principalmente do texto do Evangelho, são textos onde Jesus está falando, ensinando o povo, realizando curas, e são textos que durante a Quaresma o povo lia e ainda lê para acompanhar Jesus nos seus passos em direção até a cruz. Nós precisamos nos lembrar que a Páscoa é a nossa maior festa, e o domingo da Transfiguração, que é hoje celebrado pelas igrejas reformadas do mundo inteiro, é um domingo onde nós voltamos os nossos olhos exatamente para esse momento de conversão. Agora eu preciso olhar para o Cristo, para aquele que está indo em direção à cruz, cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos nos lembrar que para comemorar a ressurreição, tem que passar pela cruz, tem que passar pela dor e pelo sofrimento. E nós vamos olhar ao longo desses 46 dias nos textos dos Evangelhos essas passagens que levam Jesus até a cruz. Nós vamos, em outras palavras, reviver os passos de Jesus em direção à morte e à ressurreição. E nós somos desafiados a olhar para esta paisagem, a paisagem do Monte da Transfiguração, e perceber ali a ação do passado, do presente e do futuro. Perceber ali Deus
escrevendo a história, Moisés, Elias, mas realizando a história em Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, glorificado, nós olhamos para aquele que nos chamou para servir. A gente poderia permanecer no monte. E eu gosto bastante dessa imagem que nós podemos fazer. Seria bom permanecer no monte. Seria muito bom permanecer num lugar onde tudo vai bem. Só que lá embaixo, lá no pé do monte, existem pessoas para serem curadas. E existe o Evangelho para ser proclamado. Então hoje, quando você sair daqui do monte, e você for descer o monte, que a gente vai descer o monte daqui a pouco para ir embora para casa, saia na certeza de que você deve proclamar o Evangelho e de que há pessoas com quem você convive que carecem da cura que somente Cristo pode dar. Vamos olhar para o episódio do Monte da Transfiguração com a esperança de que, apesar das dificuldades e muitas vezes da nossa incapacidade, Ele é soberano em nossas vidas e nos guia pelo melhor caminho. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ouvir uma canção. Tempo vai
Estamos chegando ao final do nosso culto. Assim que encerrarmos, não vai embora, vai ter um cafezinho, um chá. Eu quero dar um abraço em você também, te desejar uma boa semana. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Santo bendito Deus, nós te rendemos graças por esta noite, pela alegria de estarmos à tua casa, Senhor, e poder cantar louvores a ti, confessar a ti o nosso erro, receber o teu perdão e saber, ó Deus, que o Senhor está conosco sempre. Glorificado e exaltado seja o teu nome em nossas vidas durante esta semana. Guia-nos na tua paz, guia-nos no teu amor, que a cada dia, ó Deus, nós possamos te servir mais e mais. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo de Deus estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém.